Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 19 de abril de 2023, quarta-feira, e estamos juntos estudando o nosso plano bíblico de leitura anual. E vamos hoje começar o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Lápis e caneta na mão, vamos juntos. Curte, comenta, compartilha, dá um like. Vamos juntos. A palavra do Senhor não voltará vazia. Isaías capítulo 55. Olha, eu gostaria de ter mais tempo ou repartir esses 4 capítulos para cada capítulo um devocional, porque tem muita coisa extraordinária nesses 4 capítulos. Então leia com devoção, com atenção, com cuidado, que eu vou tentar fazer uma pincelada bem rápida aqui para nós estudarmos juntos os capítulos 1, 2 e 3 e 4. Capítulo 1, Acasias assume o reinado de Israel e adoece, que ele cai da escada, e manda os seus mensageiros se consultar a Baal-zebub. Na mesma hora, o Elias intercepta os mensageiros e faz uma pergunta: por acaso não há Deus em Israel? Resumidamente falando. E esse homem é confrontado, E você conhece o texto, você vai ler o texto, você vai ver que Deus não abre mão do seu lugar único no coração do seu povo, no coração de Israel. Então ele vai mandar capitães em busca do profeta. O primeiro capitão com 50 são consumidos pelo fogo. O segundo capitão com mais 50 é consumido pelo fogo. O terceiro capitão se humilha. Elias, Deus, na verdade, poupa esse capitão. Elias vai até o rei Acasias, e a mensagem continua a mesma. Você está se esquecendo que existe um Deus em Israel? E Deus dá uma sentença de morte: da cama que você subiu, essa você ficará e ali morrerá. Então o que eu trago para o capítulo 1 para a gente é que Deus não abre mão de ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro e único do seu coração. Então que você faça uma reflexão: é o mesmo Deus, é o mesmo olhar precioso que Deus tem para o seu coração. Ele não abre mão de ser único na sua vida. Ele não divide a sua glória com ninguém. Capítulo 2, você vai ver Eliseu, o sucessor de Elias. E aí eu queria fazer uma pergunta, fazendo um comparativo. Quem é o seu grande modelo? Quem é o seu grande modelo que você se espelha, que você se esmera, que você observa e quer ser igual? Lógico, todos podem falar Jesus. Eliseu aqui tinha como Elias o maior profeta que já pisou nessa terra. Tanto é, assim, eu falo que é o maior porque ele não conheceu a morte, ele foi transladado e estava lá no Monte da Transfiguração, representando os profetas. Claro que vai ter João Batista, o profeta João Batista, que fala que dos nascidos de mulher não teve ninguém maior. João tem a sua honra, mas Elias foi Elias. E aí eu quero fazer uma reflexão. Você vê no capítulo que Eliseu não abandonou Elias. Ele falou que ia para Betel, não te abandonarei. Falou que ia para Jericó, não vou te abandonar. Falou que ia para o Jordão, eu vou estar do teu lado. Quem você tem olhado como referência, que você tem seguido, que você tem andado, que você tem se dedicado? Pense sempre que se você tem alguém a se espelhar, primeiro é Cristo. Depois tem que ser um homem idôneo, um homem que tenha virtudes, qualidades. E é um homem que você vai ter o prazer de falar: eu não abro mão de não estar do lado dele. Então procure uma pessoa que seja referência na sua vida. Assim como Elias foi para Eliseu, nós precisamos de referência. Nós precisamos de ter alguém a qual nos espelharmos. Então pense nisso. E olha em que nível está, hein? Eliseu se espelhava em Elias. Elias tinha suas falhas? Tinha. Então, para chegar a esse nível de, como Paulo vai falar, eu sou imitador de Cristo, então sejam meus imitadores,
tem que ser um homem muito bem honrado, que teme a Deus, que é fiel à sua palavra, que dá frutos de arrependimento e fruto do Espírito. Amém? Esse é o capítulo 2. É uma boa reflexão para nós avaliarmos. Você confia no Senhor? No versículo 14 do capítulo 2, você vê que Eliseu, né, depois que ele assumiu a capa de Elias, Eliseu confiou na intervenção extraordinária de Deus. Eu quero te trazer essa palavra, confia. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, é o mesmo Deus hoje, e Ele pode intervir de forma extraordinária na sua vida. Olha o que está escrito: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e lhe disse: aonde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um outro lado e outro, e Eliseu passou. Confia como Eliseu confiou nesse versículo. Deus está contigo. Deus é o teu Deus. Você vai ver no versículo 19, Eliseu tornando as águas da cidade de Jericó saudáveis. O homem de Deus sempre vai pensar no bem do seu próximo ou dos seus próximos. Ele podia deixar passar essa questão das águas amargas, as águas que não eram saudáveis de Jericó. Mas quando ele traz saúde, quando ele traz vida para essas águas, ele está abençoando o povo. Então, todo homem de Deus tem essa característica. Ele não guarda a bênção para ele, ele quer sempre abençoar o seu próximo. Ele sempre quer estar abençoando todas as histórias das pessoas que estão à sua volta. Você vai ver no capítulo 3, Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. São 3 reis que assumem, né, essa guerra contra Moabe. E tem uma parte que, sabe, como é que as pessoas te veem, como é que as pessoas te conhecem. Os reis estão preocupados com a guerra e vem aquela pergunta. Perguntou, porém, no versículo 11, perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Como é que as pessoas falam no seu prédio, na sua rua, na sua vila onde você mora, no seu trabalho? Olha o testemunho que as pessoas tinham de Eliseu. Olha, esse aí deitava água nas mãos de Elias. Ele andava com Elias, ele tinha intimidade, ele era o melhor amigo do homem de Deus. Como é que as pessoas têm te visto? Como é que as pessoas têm te observado na sua vizinhança? Qual tem sido o teu testemunho? Para que os vizinhos possam falar assim: olha, vamos ali no 240, que ali tem uma mulher de oração, mulher íntegra, mulher de Deus. Olha, aqui no meu trabalho eu conheço um homem que ele é um homem de Deus, temente a Deus, ele é um homem de oração. Nós temos que zelar por esse testemunho. E com isso, Eliseu vai ouvi-los, vai definir uma diretriz para essa guerra e eles vão vencer Moabe. E para terminar, tem 2 histórias extraordinárias que você tem que ler com muito carinho. Primeiro, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Essa história é conhecidíssima, né? Ela e o filho, só tem um pouquinho para fazer o pão e morrerem, né? É o que ela diz para Eliseu. Eliseu fala: pega vasilhas, faz o pão para mim. E aí começa a multiplicar o azeite da viúva. Deus é o Deus provedor, creia. Deus é o Deus que provê a nossa história. Olha o testemunho aqui, no versículo 9 do capítulo 4. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O seu testemunho vai gerar bênção para a sua vida. A sua árvore frutífera vai gerar bênção para a sua vida. E não é um Deus que te dá troca, não. Não é um Deus de troca, não. Quando você é bênção, quando você é servo de Deus, quando você dá testemunho, as bênçãos te seguirão, elas correrão atrás de você. Tu vê que essa mulher faz o quarto para Eliseu. E aí Eliseu abençoa ela, dá um filho que ela nem tinha pedido. O filho morre, ele ressuscita o filho e ela vai viver a plenitude da bênção de Deus sobre essa família. E a morte na panela, na qual Eliseu usa farinha, né? A farinha para acabar com a morte na panela. Que Deus possa te abençoar nesse devocional. A farinha era o lugar mais simples, né? Era o elemento mais simples de um lar daquele tempo. Às vezes o que está faltando é simplicidade para as nossas vidas, para que a morte vá embora.
Seja simples como Cristo foi. Tenha um ótimo dia, graça e paz.